Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Shalom para todos. Tenhamos uma ótima tarde. Aqui é a pastora Antônia, para quem não me conhece, sou a pastora Antônia, filha do apóstolo Ed Gregório, minha cobertura que eu amo muito. E vejo hoje como uma oportunidade poder estar falando um pouco sobre dois tipos de alma que a gente tem que trabalhar, né? E muitas vezes até ser vigilante o tempo todo. E eu quero começar falando um pouco sobre Saul e Davi. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que vocês abrissem na Bíblia, mas antes vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos agradecer por esta tarde linda e maravilhosa que o Senhor está nos dando. Sim, Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor venha nos guardar. Sim, Pai, com teu sangue, nos cobrindo com teu sangue, com teu manto sagrado, nos tornando invisível diante do inimigo, e que essa live, essa palavra que será dada, venha estar escrita na tábua dos corações dos teus filhos, dos teus servos, Pai, que nada de impuro tenha poder para arrancar, mas que essa palavra venha dar frutos, árvores lindas, frutos lindos para entregar nas tuas mãos. Assim eu já louvo e já te agradeço por esse momento. Abençoado seja cada irmão que aqui está conosco e aqueles que vão entrar futuramente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai estar ouvindo essa live e que venha impactar e não só ouvir, mas praticar, viver e andar nela segundo a tua vontade, segundo o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já te louvo e já te agradeço pela tua presença aqui nesta tarde, papai, nos movendo, nos ensinando conforme a tua vontade, nos dirigindo conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde já agradeço pela vida daqueles que também, o irmão, o pastor que vai estar depois de mim, também propagando o evangelho, e que o Senhor venha cada dia conduzir ele, para que a palavra do Senhor venha penetrar na nossa tábua do nosso coração, escrita com sangue, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Está em 1 Samuel, capítulo 18. Aqui no capítulo 18 fala um pouco de Davi e de Saul e de Jonas, né? Que é Jonas, aqui no capítulo 18, aqui vou ler um pouquinho. Sucedeu o quê? No versículo 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Sucedeu o quê? Acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonathan se ligou com a alma de Davi. E Jonathan o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, tornou e não lhe permitiu que tomasse para casa de seu pai. E Jonathan e Davi fizeram uma aliança, porque Jonathan o amava como a sua própria alma. E Jonathan se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também a sua veste, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. E saiu Davi onde quer Saul enviava, e conduzia-se com prudência. Pastora Antônia, está sem áudio, querida. Por favor, abre novamente. Deixa eu ver aqui para a gente abrir novamente. Pronto. Pode ativar, por favor. Isso. Beleza. Obrigada. Vou começar de novo, será? Não, não precisa. Pode ir para frente aí, onde a irmã estava mesmo, tá bom? Tá bom. Aí sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançava com a do feu, com alegria e com instrumento musical. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi
os seus 10 milhares. Então Saul se dignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só um reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeito. Aleluia! O que a palavra nos diz hoje? O que eu estava falando? Sobre tem o laço da alma, e tem laço de alma, que foi como o Davi, né? Davi e Jonathan fez, e tem a alma ferida, né? Como Saul, por causa de uma interpretação mal, né? Diante daquelas mulheres que estavam ali cantando, ele se sentiu inferior e viu que estava glorificando Saul mais do que ele que era rei. E não, simplesmente não foi por maldade, mas ele já estava mesmo se desfazendo daquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele não fez. Então Deus já estava se afastando de Davi, porque já estava vendo o coração de Davi ficando amargurado. E isso não é bom nem para mim, nem para vocês. Esse coração amargurado, esse coração ferido, porque pode afastar Deus de nós mesmos. Não é nós afastar de Deus, porque ninguém tem essa vontade de afastar de Deus. Mas Deus pode afastar de nós, porque nós estamos entrando na amargura, na inveja, no desejar o mal ao próximo. Aquilo ali faz com que Deus se afasta de nós. Não nós se afasta de Deus, porque ninguém quer afastar de Deus. Mas mesmo assim, Deus se afasta, porque como eu estava ministrando ontem, Deus não tem concordância com as trevas. E quando nós agimos de uma maneira negatividade, pensamentos negativos com o seu próximo, não tendo comunhão com o seu próximo, começando a ter inveja do seu próximo, isso se transforma em treva. E isso não é bom nem para mim, nem para você. Como eu estava estudando um pouco, e aqui fala, né? Maldito seja a sua ira, tão tremendo é a sua fúria, tão cruel, e dividirei pela terra de Jacó e a dispensarei em Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 7. O Senhor separou Simeão, olha as pessoas que entraram, né, nesse laço de alma, né? E principalmente quando a pessoa, vamos suponhando, eu tenho uma estrutura boa, e aí eu faço um laço de alma com uma pessoa que não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com o meu procedimento, mas eu tento trazer essa pessoa para andar na minha fé. Só que essa pessoa é ímpia, não vai ter noção de chegar até nós. Então, aquilo ali, se nós continuar, vai nos aprofundar mais ainda para o mal. Isso deixa eu ler para vocês. O Senhor separou Simeão e Levi, não sei se você já viu falar, porque um exercia mal influência sobre o outro. Laço de alma é uma união entre dois indivíduos. A alma, mente, vontade e emoção de indivíduo ligado, unido, laço de alma. Como está escrito, laço de alma. Ímpia pode ser formado por fornicação, feitiçaria, idolatria e etc. Como está escrito em Gênesis 34, versículo 2, 3, e Gálatas 3, versículo 1 e 4. Como mencionava anteriormente, as pessoas não só precisam ser liberta de demônio. As pessoas não podem ser só liberta de demônio, aleluia, mas também de outras pessoas. Porque muitas vezes
a gente pensa que uma pessoa está de boa fé com nós e muitas vezes não está. A gente tem que ser muito vigilante, por isso que muitas vezes eu até falo isso, eu tenho isso comigo. A confiança tem que ser mais em nosso Senhor Jesus Cristo, porque sei que Ele nunca nos decepciona. Amém? Aí aqui ele fala como mencionar anteriormente as pessoas não só precisa ser liberta de demônio, né? Mas é você querer. Porque muitas vezes as pessoas podem pôr a mão na sua cabeça, você ser livre ali, mas se de repente você sai daquele ambiente que você recebeu a libertação de posição de mão, mas você saiu daquele ambiente e entra em outro ambiente, se você não for liberta pelas suas próprias decisões de andar corretamente, de amar o que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, se você não decidir por você mesmo, esse próprio demônio volta para você de novo. Então, a libertação verdadeira da nossa alma tem que sair de nós mesmos. É nós que temos que mudar o nosso caráter, sair do mal para entrar para o bem. Não só ter o pensamento bom, mas agir também, né? Tem que ter a obra também. Aleluia? Andando de fé em fé, de glória em glória, de amor em amor, né? Respeito em respeito, consideração em consideração, igualdade em igualdade com os nossos irmãos, né? Porque isso pode prejudicar eu e você. Como também tem a cura da alma, né? Vou falar um pouquinho da cura da alma. A cura da alma é um conceito multifaceto que abrange a restauração e a renovação de um aspecto espiritual, emocional e psicologia da vida humana no conceito cristão e frequentemente associada à reconciliação com Deus e à libertação por peso de pecado, permitindo um novo começo. Aleluia, permitindo um novo começo. Em termo mais geral, a cura da alma pode significar busca por bem-estar emocional mental, liderado com trauma, ansiedade e dificuldade. Aspecto de cura da alma espiritual busca por um relacionamento com Deus, perdão dos pecados, renovação espiritual, como eu estava falando, emocional, lidando com a trauma pode ser infantil, né? Lidando com trauma, ansiedade, medo, ferida e emocional. Psicológico, aprimorado, o bem-estar mental e autocuidado, como alcançar a cura da alma, confissão e perdão, a busca por perdão divino e a confissão de erro, autoconhecimento aprofundado e conhecimento sobre as próprias emoções de trauma. Buscar apoio. Assim, mas quando nós for buscar apoio nas pessoas certas. Se você for buscar apoio nas pessoas erradas, é como se fosse andar dois cegos. Vai cair no mesmo buraco. Você entendeu? Então, tem que buscar apoio nas pessoas certas. Aleluia? Que nem a palavra, acolhimento da palavra de Deus, a palavra de Deus é vista como? É vista como? Minha boca está seca, perdão, hein, gente, vou beber uma água. Aleluia. Aleluia. Como é que está escrito, né? Uma postura mais positiva, buscar busca por uma postura mais positiva, acolhimento de palavra de Deus. A palavra de Deus é vista como um poder de restauração e transformação. Quer dizer, eu e você, se está sentindo algo que te tá trazendo tristeza, amargura, rancor, ódio, ira,
fazer o quê? Buscar a palavra, ouvir a palavra, viver a palavra, né? E procurar uma pessoa, né? Que está ali pronta para te servir, mas que tem uma vida no altar. Uma pessoa que tem temor de Deus, uma pessoa que conhece verdadeiramente a palavra, para te conduzir na verdade. Porque a palavra mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. E esse procedimento tem que vir de você, de mim mesmo. Porque não é só esperar também no líder espiritual. Não é só esperar no líder espiritual, nós também temos que dar um passo, né? Que nem está aqui, ó. Vista como um poder de restauração e transformação. Fé. A fé em Deus e buscar por um relacionamento com Ele. É um relacionamento, né? Um relacionamento, intimidade com o Pai, né? Viver a palavra, andar na palavra, obedecer a palavra, né? Porque Deus mesmo fala: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu e você se levantar contra o irmão, a nossa mente fica perturbada. Se eu e você falar demais, a nossa mente fica perturbada, porque é como se desse uma legalia ao inimigo assim, você está dando uma legalia para o inimigo atacar você, principalmente na mente. E isso não pode acontecer. Então, nós temos que guardar nossa mente no Senhor. Aleluia. Aí é que ele fala, né? A importância de cura da alma, saúde física. A cura de alma pode ter um impacto positivo na saúde, olha, até isso, física, reduzido a estresse, melhorando a imunidade, bem-estar emocional. A cura da alma contribui para o bem-estar emocional, proporcionando, aleluia, aleluia, proporcionando mais paz e alegria, melhor qualidade de vida, a busca por uma vida mais plena e significativa. A cura da alma é um processo individual, lembra bem, individual. É você que tem que dar o seu pulo, é você que tem que dar o seu passo. Não fica só esperando na posição de mão. Não fica só esperando para o seu líder espiritual. Eu e você temos que dar um passo. Chegando a quem? Aquele que é o verdadeiro libertador, o Senhor Jesus. Aleluia. Aí ele pega, olha, engraçado que quando nós estamos, olha, está falando como nós estamos curados, tudo tá bom ao seu redor. Tudo está bom ao seu redor, quando nós buscamos isso. Aleluia. Aí aqui ele fala, melhor qualidade de vida, busca por uma vida mais plena e significativa. A cura da alma é um processo individual que requer tempo, dedicação e busca por ferramenta, recurso que ajuda a alcançar a restauração e a renovação. Que não diz, não é você... eu não perdoo. Eu nasci assim, não perdoo. Não, não é isso. Tem que ter, não, perdoa, todos nós perdoamos, porque nós viemos de um ser poderoso. Nós fomos feitos com as próprias mãos do Senhor, então nós somos um ser maravilhoso. Que nem eu estava até vendo também, estava até ouvindo a história de Fibosete. Ele foi nascido né, veio da descendência de Jona, Saul, né, que foi governador, e ali, só porque ele teve um acontecimento, perdeu o pai, perdeu o avô, e ali ele uma pessoa que cuidava dele se sentiu perdido. E aí levou para um lugar esquecido. E ali ele foi sendo alimentado. Fibosete, ele foi sendo alimentado que tem que viver no medo, tem que viver no escondido, tem que se fechar para todo mundo. Não, isso não é o certo. Não é o certo, porque o medo vai te corroendo e ali vem tristeza, vem angústia, vem desespero, que não chega no ponto, chega até a morte, uma morte sem salvação. Por que sem salvação? Porque morreu nas trevas.
Aleluia, morreu nas trevas. Então, a gente tem que buscar um meio para se sobressair. Louvado seja Deus, porque Mefibosete, ele foi encontrado por causa de quê? Por causa de uma aliança que Davi tinha feito com Jônatan. Então, foi lembrado a geração de Jônatan. E ali o filho dele, né, foi se assentar junto com o rei, e ali uma história maravilhosa que, com certeza, por Davi ter abraçado ele e não olhado os defeitos dele, porque também tem essa. Muitas vezes, eu e você, não temos que olhar para o defeito do irmão. Se o irmão está angustiado, se o irmão está com medo, a gente não pode acusar eles, mas sim abraçar ele, como Davi fez. Davi não olhou porque Bofete era aleijado, porque Bofete estava sujo, ou estava com maus trajes. Não. Davi abraçou, ele não olhou. Davi olhou a preciosidade que ele tinha diante do Deus vivo. Aleluia! Ele olhou para uma aliança, ele olhou por uma amizade fiel, que Jonas tinha uma amizade fiel com Davi, da mesma maneira Davi tinha uma amizade fiel com Jonas. Então veio a semente de Jonas e é como eu e você somos a semente de Cristo. Somos a semente do Evangelho de Cristo. Então, somos preciosos. Nós temos que abraçar os nossos irmãos, ajudar os nossos irmãos, abraçar os nossos irmãos e ajudar os nossos irmãos a eles a ser ajudados. Como está escrito, é nós que temos que dar um passo. Mas nós, não é porque fulano está com ira, está com ódio, que a gente tem que afastar. Não. Temos que ajudar a mostrar o caminho. Aí a decisão é de cada um. Nós temos que abraçar, né? Colher, não apontar os dedos, não julgar, mas abraçar, colher e mostrar o caminho. Se, de repente, ele aceita esse caminho, glória a Deus, ele vai ter alegria, ele vai ter paz, ele vai receber o abraço e o amor do Pai, mas se ele tomou decisão que não quer, quem somos nós? Quem somos nós? Porque quem convence o homem do pecado e da justiça é o Senhor. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é acolher os nossos irmãos. Aleluia? Então, como aqui como está até em como é que Tiago? Vamos lá em Tiago. Tiago. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. É Tiago, capítulo 5. Olha aqui, Tiago, capítulo 5. Ele fala bem aqui no versículo 7. Vamos ler aqui o versículo 7. Ele fala aqui, ó, sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que é o lavrador, espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serudinha. Sede vós também paciente, né? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Aí, versículo 9, irmão, não vos queixeis uns do outro, né? Para que não seja condenado. Eis que o juízo está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, as aflições e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurança os que sofreram. Ouvinte, qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que
não caia em condenação. Estais alguém entre vós aflito? Ore. Alguém contente? Cante e louve. Estais alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, chama o pastor, chama uma pessoa de Deus, da igreja, e ore sobre ele, ungindo com o azeite em nome do Senhor Jesus. Então o que o Senhor fala? Né? A oração vai fazer grandes efeitos. Mas qual é o efeito que a pessoa vai achar? É encontrar força para ele buscar no Senhor a libertação, né? A cura da alma, a cura daquilo que foi ofendido. E como é que a gente encontra essa cura? Amando, perdoando, respeitando, buscando a luz, buscando o caminho certo, buscando as pessoas certas, que te leva ao Senhor Jesus. Porque o caminho, a verdade e a vida está no Senhor Jesus, não está em outro. O outro é só abismo, chamando outro abismo. E o verdadeiro caminho é o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Shalom. Aleluia. Amém. Quem vai entrar depois de mim? Shalom, shalom, meu povo. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos nossos amados irmãos. Quero mandar um abraço para a pastora Antônia, que acabou de ministrar a palavra do nosso Deus. Deixa eu me apresentar. Tem alguns irmãos e irmãs que ainda não me conhecem. E meu nome é Inaldo, né? Sou aqui da cidade de Salvador, aqui na Bahia. Sou esposo da pastora Elda e temos um trabalho espiritual cujo nome a nossa entidade é Comunidade Cristã Atalaia. Pregamos a palavra, falamos do amor de Deus e Deus tem nos abençoado realmente. Estamos debaixo também da cobertura do nosso paizão, já nem apóstolo, o nosso paizão, o apóstolo Éder Gregório, e também com toda essa rede que está nesta fé com ele. Louvo a Deus por cada irmão, por cada apóstolo, por cada pastor, por todos que estão imbuídos nesta grande obra. Então, que Deus possa nos abençoar poderosamente e que possamos crescer, desenvolver e fazer com que o reino do eterno Deus seja mais expandido de modo especial. Tá bom? Quero fazer uma oração, pedir a Deus para que ele possa ser um instrumento de glória no nosso meio, de modo que Deus venha trazer uma orientação, uma palavra, um conselho, um ensinamento que vai nos fazer cada vez mais próximo a tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Tá bom? Pai, eu quero te agradecer desde já. Eu peço a tua luz, a tua sabedoria, o entendimento que excede todas as coisas. Que esta tarde seja uma tarde de aprendizado, de entendimento, de conhecimento, e que o Senhor possa falar de maneira especial com todos que o Senhor trouxe para esta rede, e aqueles que ainda hão de ouvir. Eu declaro que, em nome de Jesus, a tua bênção, a tua unção já esteja ricamente presente no nosso meio. É o que eu peço, agradeço, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Acredito que o pessoal está me ouvindo direitinho, né? Que Deus possa falar com você de uma maneira especial. Como nós estamos sabendo, irmãos, está me ouvindo? Tá ruim? Espera aí, mesmo. O meu áudio não está chegando.
Agora ficou mudo. Vamos começar. Isso. E louvado seja o nosso Deus. Deixa eu começar tudo novamente, porque eu creio que a unção de Deus neste lugar, anulando qualquer ataque espiritual da maldade. Né? Estamos aqui na Bahia, diretamente da cidade de Juazeiro da Bahia. Na realidade, nós estamos com um trabalho na cidade de Salvador, capital da Bahia. Nossa comunidade chama-se Comunidade Cristã Atalaia, e estamos debaixo da cobertura do apóstolo Éder desde 2020, né? Já caminhamos, glória a Deus, melhorou. Vai melhorar mais ainda, minha querida. Estamos caminhando debaixo da cobertura do nosso paizão, o apóstolo Éder, desde o ano 2020. Temos crido e confiado nas ricas bênçãos que o nosso Pai tem para nos oferecer, e cremos nas maravilhas, nos milagres, em tudo aquilo que Deus ele quer nos proporcionar, tá certo? Então, antes de tomar qualquer atitude para falar do que Deus preparou, eu quero ministrar uma oração de bênçãos, pedindo que clareza e sabedoria Deus possa derramar sobre a vida de cada um que vai estar ouvindo esta palavra, que vai estar ouvindo esta mensagem, e que seja bênção. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos falar, Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te dar graça por esse tempo, por esta oportunidade que estamos tendo de podermos ouvir, compreender e entender a sua palavra. A partir deste momento, pedimos que o Senhor visite a internet, as conexões, os fios, cabos. Jesus, qualquer ação do inimigo seja paralisada e seja repreendida em nome de Jesus. Mas que reine a glória de Deus, reine a paz de Cristo, e que as bênçãos do Pai sejam multiplicadas. Te agradecemos e nós te louvamos por tudo, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão me ouvindo direitinho, irmãos? Dá para ouvir, dá para entender o que nós estamos falando, que já começamos a ensinar? Qualquer coisinha, dá um joinha aí, dá um ok, para a glória de Deus. Tá certo? Bom, nós temos como missão, glória a Deus, irmã Alba, nós temos como missão falar um pouco do mês de Iyar. Esse mês que é o segundo e que está atraindo e trazendo as ricas bênçãos, amém, minha querida, que Deus tem para derramar sobre a vida de cada um de nós. Eu sempre digo que cada mês simboliza um portal de oportunidade, que quem tem a sabedoria de Deus, ele vai acessar, e acessando cada portais, eles irão tomar posse das bênçãos que Deus tem para oferecer. É como a palavra de Deus, ela fala bem assim: o meu povo sofre, ou o povo é destruído, porque falta sabedoria, falta entendimento, falta compreensão. E esse é o grande problema da igreja atual de Cristo Jesus. É esta falta de desejar o entendimento. Se todos que acessam os portais que Deus abre para cada um, eu tenho uma plena convicção que nós teríamos uma igreja terrena, ela mais fervorosa, mais edificada e mais poderosa. Porém, por esta falta de sabedoria e de compreensão da palavra de Deus, nós temos visto que muitas pessoas têm sofrido
que tem padecido. Bom, vamos falar, irmãos, um pouquinho do mês de Iá, porque eu quero chegar no ponto crucial e importante que Deus ele quer mostrar para nós. Entendemos que este nome Iá, ele tem dois significados importantes: desabrochar e florescer. Esse mês também, ele é conhecido como Ziv, que significa resplendor ou brilho. Olha como é interessante e importante nós entendemos algo importante. Quando essa porta de oportunidade que Deus está nos dando, eu volto a dizer, cada mês é uma porta de oportunidade que quando nós entramos, nós temos que deslumbrar e entender o que cada mês, cada revelação, cada palavra e cada entendimento traz para cada um de nós. Quando eu entendo que o mês de Iá, eu trago o significado, o outro significado que é Ziv, resplendor, brilho. O que é que mais falta em nós? Quando eu falo em nós, eu me refiro à igreja de Deus. Aqueles que estão como representantes de Cristo Jesus na terra. Falta exatamente o resplendor, o brilho, essa luz que traz o entendimento de Deus para cada um de nós. Porque esse povo que Deus chama de seguidores de Cristo padece e que tanto sofre? O motivo maior é a falta do entendimento. Deus traz revelações para a cura, Deus traz revelações para o milagre, Deus traz luz de entendimento para todas as bênçãos que Ele simplesmente faz acontecer na nossa vida. Porém, eu tenho que entender. Enquanto eu não entrar por esta porta, Jesus fala bem assim, eu sou a porta. Quando nós entendemos que atravessamos esta porta, ela vai nos trazer sabedoria, entendimento e conhecimento. Nós estamos debaixo de uma unção do segundo mês que vai fazer com que tudo que almejamos seja como uma flor que desabrocha. É como se aquela flor que ela está fechada, ela quer revelar o que realmente ela carrega e o que ela pode mostrar para quem irá enxergá-la. Então, quando ela abre, ela está revelando aquilo que Deus preparou e mostrou para aqueles que desconheciam o que aquela flor poderia revelar. Então, quando você olha para si próprio e você diz assim, Deus, eu quero entender, eu quero compreender que esse segundo mês, ele tem como significado, mês de ar, desabrochar. O que é que falta, Jesus, para que eu possa ter esse entendimento espiritual, de modo que eu possa desabrochar em áreas da minha vida, meu casamento, minha vida espiritual, minha vida sentimental, minha vida financeira e também, principalmente, na minha caminhada com Deus. Às vezes nós estamos há um determinado tempo servindo a Deus, mas está faltando desabrochar algo, irmãos. Está faltando florescer algo. É como um território que ele precisa ser semeado. Esse florescimento na nossa vida vai nos fazer ser algo diferente na presença de Deus. É tudo que muitas pessoas necessitam ver em cada um de nós. E aí eu volto ao que eu falei no início. O meu povo
está sendo destruído porque falta entendimento, falta luz. Aí entra o nome Ziv, porque a palavra Ziv é brilho, e brilho é o foco de luz. E essa luz simboliza entendimento, revelação, novos conhecimentos. Nós só iremos desabrochar, nós só iremos mostrar quem e o que somos realmente diante de Deus quando essa luz, que eu chamo de entendimento, chegar a cada um de nós. Jesus, eu necessito, eu preciso entrar nesse portal de Iá, ou de Ziv, para que eu possa compreender e tomar posse, Jesus, das bênçãos que o Senhor tem para a minha vida. Não me deixe, de maneira alguma, estar até mesmo acessando este portal deste mês, sem entender o que eu estou fazendo, o que tem para mim, o que eu tenho que acessar, ou até mesmo o que eu tenho que usufruir. Porque há muitas pessoas que ele comemora o Rosh Chodesh, que eles participam de cada festa, mas não com clareza e não com entendimento. Então, quando nós acessamos, principalmente os Rosh Chodesh e também o Shabat, eu posso até fazer um Shabat, eu posso fazer até um Rosh Chodesh, mas pastor, eu não sei, eu não tenho entendimento, eu ainda a clareza não chegou ao meu entendimento. Eu celebro porque eu vejo muitos da rede celebrando, mas eu preciso compreender, eu preciso entender para que eu possa desfrutar do melhor que Deus tem para a minha vida. Eu quero acessar o melhor que Deus tem e quer oferecer para a minha vida. Aí eu chamo que tudo isso é o desabrochar. É quando a luz da sabedoria, a luz da revelação e do entendimento, ela chega e começa a diferenciar e fazer da nossa vida algo totalmente do que nós éramos antes. Deus, ele conduz o povo. Vamos lá, não vamos entender. E queremos entrar neste portal para compreender o melhor que Deus tem hoje para nos oferecer. Muitos dos nossos amigos e colegas de ministério falaram da importância que este mês é o mês que Deus ele se revela. O mês de Ar, o Ziv, é o mês que Deus ele traz uma luz para o seu povo, dizendo: olha, eu sou o Deus que te sara, o Deus que cura, o Deus que opera maravilhas. Até o momento, o povo conhecia Deus, mas ele precisava revelar a personalidade poderosa que ele carrega até hoje. Ele é o Deus que sara, ele é o Deus do milagre. O Senhor, ele pega o povo e ele diz: olha, vocês precisam fazer algo importante. Êxodo, capítulo 15, versículo 26 e 27. Primeiro, Deus dá várias instruções. Vocês têm que me obedecer, cumprir meus mandamentos, andar nos meus caminhos. Deus dá todo um relatório para a nação de Israel. E aí, depois que ele dá todo o conselho, ele vem e diz: olha, eu sou o Senhor que te sara. Até o momento, o povo não conhecia essa manifestação poderosa de Deus. Lembra que quando nós entendemos que cada mês é um portal de entendimento para nos trazer conhecimento e assim desfrutar do melhor que Deus tem para nós? Esse mês de Iá, que é o mês que Deus desabrocha, ele traz entendimento para aqueles que têm dificuldade, bem como também
ele foca a luz da sua revelação, do seu entendimento, para todos compreenderem quem é Deus. Olha como é importante. Quanto mais nós buscamos o Pai, quanto mais nos colocamos na presença dele, quanto mais temos secreto com o Senhor, à medida que passamos a ter intimidade com o Criador, ele está pronto para mostrar para esta pessoa quem realmente ele é. O profeta Isaías, ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Deus. Interessante, quando a luz da glória de Deus, quando o resplendor do Eterno simplesmente foi focado no profeta Isaías, ele olhou e disse: ai de mim. O que é que aconteceu? A luz de Deus revelou quem era o profeta. E ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Paramos para entender. À medida que, através deste mês, nós entramos neste portal e acessamos a luz, o resplendor e o brilho de Deus, Deus vai estar revelando para nós quem nós somos e o quanto precisamos melhorar cada vez mais para chegarmos à estatura do varão perfeito. O profeta, ele fala bem assim: ai de mim, eu sou homem de lábio impuro. Ele nunca iria ter esse entendimento se ele não se aproximasse do eterno Deus. E assim somos nós. Para que nós buscamos o entendimento? Para que nós oramos? Para que desejamos a glória de Deus? Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, através da sua luz, do seu brilho, e esse mês, o propósito é esse. Quanto mais nos aproximamos desta luz de Deus, mais o Senhor mostrará as nossas falhas. Para quê? Para que nós possamos nos corrigir. Limpou o som, glória a Deus, olha Deus operando, né? Então, como Deus é bom. Aí o que é que o Senhor não quer mostrar para nós neste novo momento? É que nós precisamos acessar. Jesus, eu quero acessar neste mês de ar o seu resplendor, a sua luz, o seu brilho, para que eu possa usufruir, eu possa enxergar quem eu sou, porque só através dessa luz de entendimento que eu vou compreender quem sou eu e o quanto eu preciso melhorar a cada dia. O mês de ar nos dá esse respaldo. E o nosso Deus, ele fez questão de trazer o entendimento. Lembra daquele texto? Jesus perguntou bem assim: o que é que eles estão dizendo quem eu sou? E os discípulos falaram: uns estão dizendo que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é o Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. Aí Jesus olhou para eles e falou: e vocês? O que é que vocês dizem quem eu sou? E o Pedro, ele levantou e disse: tu és o Filho de Deus, o Cristo. E aí Jesus falou que bem-aventurado era Pedro, porque não foi homem que revelou quem Jesus era, mas foi o Pai. O que foi que aconteceu naquele momento? Uma revelação divina, uma luz, um brilho, trouxe uma nova característica de entendimento. Até o momento, muitos diziam: quem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Eles ficavam admirados, porque Cristo pregava de uma maneira que ninguém pregava, ninguém tinha revelação.
Quando o Pedro diz, tu és o Cristo, essa palavra Cristo quer dizer enviado, o esperado, o Filho esperado, aquele que veio glorificar, aquele que veio exaltar o Pai, aquele que veio engrandecer a eternidade do Senhor. Então, o Pedro, ele teve essa revelação. O Pedro teve esse entendimento. Da mesma forma, foi quando o Senhor Deus, ele disse, olha, eu sou o Deus que te sara. Eu sou poderoso para curar, para libertar, para salvar e para transformar a vida de quem está disposto ou para quem realmente quer essa transformação e também essa mudança. Para o Pedro, Jesus falou bem assim, olha, bem-aventurado és tu, Pedro. Aí Jesus fala, olha, tu és Pedro. Jesus revela quem é Pedro. A identidade de Pedro é revelada. Uma unção nova de entendimento foi dada ao Pedro. É o que nós desejamos hoje, irmãos. Esse é o propósito de nós estarmos aqui hoje. Qual é o propósito, Deus? Eu entendo. Eu quero te compreender mais. Eu quero te conhecer mais aprofundado. Eu não quero apenas participar de um roche codeste sem entendimento, sem clareza do que eu estou fazendo ou do que eu estou oferecendo à minha família, aos meus filhos, ao meu relacionamento quando eu celebro uma festa do Senhor. Então, primeiro propósito, este mês traz luz. Este mês traz o desabrochar. O que precisa ser desabrochado, o que precisa ser revelado, Deus preparou este mês na sua vida exatamente para este objetivo, para este propósito, de uma maneira especial. Esse mês de Ar também marca um período de transição entre a saída do Egito até o Monte Sinai. Então, este mês de Ar, o mês do entendimento, o mês do brilho, do esplendor, da revelação, é um mês que simplesmente consegue fazer uma transição. É o mês que nós saímos do Egito, aí eu falo, nós saímos do Egito. O Egito espiritual é o mundo do pecado, é o mundo do erro, é o mundo da falha. E qual é o objetivo? Deus nos levar para o monte. Qual é o propósito do Senhor Deus nos levar para o monte? O grande objetivo do monte foi lá que Deus revelou para Moisés e para o povo. Então, esse mês de transição, quando o povo sai do mundo e eles param, dá um tempo no Monte Sinai, é para que nós possamos parar para analisar e falar assim, eu preciso aqui ouvir a Deus. Este mês é o mês que eu preciso ouvir a Deus. O que foi que o Senhor fez? O Senhor mandou o povo santificar, preparar, porque ele queria falar com o povo. E aí fizeram toda a preparação. Quando Deus começou a se manifestar no Monte Sinai, o povo temeu e disse, Moisés, fale Deus com você e você me traz o recado. Mas não é isso que Deus quer. Deus, ele quer ter intimidade com você. Deus, ele quer trazer a luz da revelação diretamente para você. Você tem que ser um agente de bênçãos para outras pessoas, de modo que Deus, ele possa ser um instrumento na sua vida, como foi para a vida de Moisés. Moisés, ele sobe ao monte,
e passa um tempo na presença de Deus. Ele ora, ele recebe instruções, e quando ele desce, o brilho, a glória de Deus era tamanha, meu irmão, que as pessoas não conseguiam falar com ele face a face. O que era que se fazia? Colocava um pano sobre o rosto dele. Então, eu volto a dizer, o mês de Iá, ou de Ziv, é o mês do brilho, aonde essa presença de Deus, esse período transitório do mundo para o ontem, é um tempo de nós buscarmos mais o Pai, desejarmos mais a presença dele. Para quê? Para quando nós descermos do monte, a nossa face vai simplesmente mostrar o brilho, um novo entendimento, uma sabedoria do alto, uma compreensão que somente aquele que tem acesso ao eterno, ele vai usufruir. Eu sempre digo assim, que Deus, ele não tem como se revelar para pessoas imaturas, para crianças espirituais. O nosso apóstolo sempre fala isso, e ele bate muito nessa tecla da importância de nós amadurecermos. Como Deus, ele pode fazer com que alguém tenha acesso a algo espiritual se ele é criança? Como Deus, ele pode usar alguém na obra dele se a pessoa ainda não mostrou maturidade? Então, o que é que ele quer de cada um de nós, irmão? Essa luz eu trago como um desejo de entendimento, de maturidade que nós temos que ter e temos que desejar. O apóstolo Paulo, ele precisava fazer missões. E alguém falou bem assim, olha, leva o Marcos com você. Ele disse, não, eu não vou levar Marcos porque ele é inútil neste momento para mim. E o Barnabé ficou revoltado e tiveram até um pé ali entre Paulo e Barnabé. E o Marcos acabou não indo na missão. Quem foi na missão foi o Silas. O Paulo e o Silas saíram fazendo missões. Depois de muito tempo, o Paulo estava aprisionado, ele manda uma carta a Timóteo dizendo, olha, traga meus livros, traga a capa, porque fulano de tal fez isso, o outro me traiu, o outro não foi fiel às escrituras, traga Marcos, porque hoje, para mim, ele é útil. Olha que algo importante que nós temos que entender. Quando é que alguém torna-se útil para Deus, a obra do Senhor? Quando ele floresce, quando simplesmente ele desabrocha. Chegou o tempo do entendimento, da maturidade, não é mais aquele fruto verde, não. Ele agora desabrochou, ele agora floresceu, amadureceu. Tem muita gente, irmãos, tem muitas pessoas colocando a carroça na frente do burro. Não é hora ainda, não é tempo de assumir algo, de tomar posse de algo. Por quê? Porque ainda não amadureceu. Precisa esperar o tempo do amadurecimento, o tempo de Deus. Aí eu digo assim, é preciso entrar em ar. É preciso entrar em Ziv. Para quê, pastor? Para que eu possa compreender, que eu possa entender que eu tenho que amadurecer a minha mente. Eu preciso realmente estar debaixo de uma unção de entendimento de Deus. O Paulo não era criança, irmão. Quando ele falou, Marcos não está preparado, ele, neste momento, ele não é útil para mim. Ele não vai comigo. Ele sabia o que estava falando. Ele preparou simplesmente o Silas.
que foi um dos grandes companheiros dele na obra. Porém, chegou um dia que ele falou, agora é a vez de Marcos vir, traz ele. Ele precisa estar aqui. E aí, muitas vezes, olhamos para nós, irmãos. Será que nós não antecipamos? Será que nós não, muitas vezes, não nos colocamos até mesmo para realizar algo para Deus de maneira imatura? Nós não só no trabalho, né, irmãos? Em tudo que nós temos que fazer, seja num casamento, seja na confecção, e dizer assim, olha, eu quero ser pai, eu quero ser mãe. É preciso que venhamos a receber essa luz para dizer assim, será que eu estou preparado hoje para receber essa missão que Deus está me dando? Porque Deus fala bem assim, maldito o homem que fizer a obra de Deus relaxadamente. Alguém só faz algo para Deus relaxado quando ele não tem entendimento ou maturidade, ou a luz da revelação não chegou para ele. É como muitas vezes o bom cristão ele tem que ter a sabedoria e o discernimento. Quando Deus diz assim, eu sou o Deus que te sara, ok. Nós não temos dúvidas de que Deus é o Deus que sara. Jesus ele vem e diz, olha, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, tocarão nos enfermos, eles ficarão curados. Ok, irmãos? E aí, muitas vezes, por falta de entendimento, de compreensão, colocamos a mão na cabeça das pessoas e sai demônio, sai doença tal, sai sem discernimento. Mas para isso nós temos que ter a luz da revelação, a luz do entendimento, porque nós precisamos aprender a curar o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Quando nós temos o entendimento, que temos a clareza, a luz da revelação de Deus, sentamos com alguém, nós olhamos para a pessoa e falamos, olha, este mês é o mês de luz de entendimento, é o mês da revelação. Eu sento com alguém que está tendo um problema em alguma área da sua vida. Será que o problema é físico? É emocional? É mental? É espiritual? Porque às vezes o problema da pessoa não é demônio. E eu estou ali com a mão na cabeça, invocando o que não presta naquela pessoa, ordenando que ele saia. O que é que eu quero trazer como entendimento? O mês de Ar traz exatamente essa compreensão, que eu tenho que saber o que eu preciso fazer. Eu tenho que ser maduro o suficiente para tomar a decisão e agir de acordo com a necessidade que cada pessoa está precisando. E nós só iremos fazer isto se formos o suficiente maduros, debaixo de uma luz de entendimento e de revelação, para que nós possamos alcançar essas bênçãos que Deus tem para revelar a cada um de nós. Lembra que eu falei, irmão? É preciso eu ter o meu tempo de oração, o meu tempo de secreto, para buscar a intimidade com o Pai, com Deus, a qual eu subi ao monte, né? Porque a revelação vai ser lá nas alturas. Eu tenho que ter a minha mente focada aonde Deus está. Eu estou buscando o melhor que Deus ele pode me oferecer. Porque quando nós olharmos para alguém, Deus, o que é que essa pessoa tem? Lembra daquela senhora? A Bíblia fala, em Lucas, de uma mulher que era encurvada há 18 anos. Aquela mulher, ela entra na sinagoga, no templo, e Jesus olha para ela, ele tem o discernimento que havia um espírito imundo atuando nela, e Jesus ordena que o mal saia. E o mal saiu. O mal foi embora. Então, somente alguém
que tem revelação de entendimento espiritual, que vai tomar uma decisão. Não agir de qualquer modo, de qualquer maneira. Quando Deus se revela que Ele é o Deus que sara, e eu sou um representante deste Deus que cura, que sara, que opera maravilhas, eu tenho que agir com sabedoria. Deus, será que o problema dessa pessoa é emocional? Será que o problema deste homem ou desta mulher é físico? Eu não posso agir pela emoção. Eu tenho que ter entendimento. Eu tenho que ter sabedoria de Deus. Então, Senhor, em nome de Jesus, me dê base para que eu possa agir em nome de Jesus. Deixa eu pegar um versículo aqui, irmãos. É 1 de Reis. Muitos irmãos, eles citaram esse versículo, e eu quero também fazer de uma maneira diferenciada. Olha o que é que diz aqui, ó, 1 Reis 6:1, que diz assim: 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, olha aí, no mês do brilho, no mês do resplendor, foi que aconteceu? Salomão começou a construir o templo. Vamos dizer, irmão, que tudo estava apenas no papel. E aí, quando chegou no 2º mês, veio o entendimento a Salomão, veio luz, veio revelação. E o que foi que Deus trouxe como entendimento? Opa, é hora de construir, é hora de começar, trazer areia, trazer o cimento, as pedras, vamos começar começar a realizar a obra, nós temos que dar início ao propósito. Então, esse 2º mês, irmãos, é o mês de começar uma mudança nas nossas vidas. É o mês de nós pararmos e falarmos assim, ó, o que é que eu preciso construir para que eu possa ver a obra de Deus na minha vida realizada? Eu tenho que começar. É um tempo de oração para melhorar? Amém. É um tempo para orar e dizer assim, Senhor, dos dons espirituais, quais aqueles que o Senhor quer implementar no meu ministério? Eu vou começar a construir um tempo para que o Senhor revele o que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, tudo tem que ter um começo, meu irmão. Tudo tem que ter um propósito para que nós possamos ver a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. E aí, ó, no versículo 37, o que é que Deus fala para nós? Ele diz bem assim, ó: os alicerces do templo foram colocados no mês de Zive, no 2º mês, no 4º ano do reinado de Salomão. Espera aí, vamos analisar algo importante. No mesmo mês, no mesmo ano, 2 fatores importantes nós podemos analisar. Começa a obra e é o início dos alicerces do templo ser cavado para poder construir a grande obra de Deus. A minha pergunta é, irmãos, para quem teve o entendimento desde o primeiro dia até hoje, já iniciou-se esse tempo de alguém falar assim, eu entrei pela porta do mês de A, o mês de desabrochar, eu entrei pela porta de Zive, que é o mês do resplendor, é o mês do brilho, do entendimento, da revelação. E eu entendi que esse é o mês de começar a grande obra, o grande propósito de Deus na minha vida, na minha casa, no meu local de trabalho. Deixa eu dizer algo, deixa eu trazer uma luz para você. Você sabia que Deus te colocou lá naquele trabalho? Não foi apenas para você trabalhar
e ganhar um dinheiro no final do mês? Deus te colocou lá, sabe para quê? Para ganhar aquelas pessoas para o reino de Deus. Para você ser um instrumento naquele lugar. Pastor, abriu uma porta de trabalho lá no hospital. Que bom. Você sabia que no hospital lá, Deus vai revelar para aquelas pessoas que o Deus que você serve é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que faz o impossível. E alguém vai dizer, olha, alguém que trabalha no hospital, eu estava muito doente, eu estava enfermo. E aquela pessoa tocou as suas mãos, fez uma oração, e depois daquele dia a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu recebi a minha cura, eu recebi o meu milagre, a minha saúde foi restaurada. Você consegue entender quando a sua mente recebe uma luz de entendimento novo, uma luz de revelação para você compreender que aonde Deus te leva, Deus tem um propósito, seja para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Mas que através de você, que é o Moisés de Deus, algo vai ser feito, algo de Deus vai se realizar. Então, pastor, eu preciso começar. Então, vou começar pelos alicerces, a base. Qual é a base da nossa vida espiritual? A rocha, que é Cristo, é Jesus. E o apóstolo Éder, ele tem sido um instrumento de Deus para firmar estas bases que nós estamos vivenciando, meu irmão. Quantos de nós não podemos dizer, olha, depois que eu comecei a ouvir o apóstolo, como a minha vida mudou, como o meu ministério mudou, como a minha família mudou, como tudo na minha vida mudou. Eu digo para você, alguém pode dizer assim, ó, se a vida não mudou, sabe por que foi? Porque não entendeu, não compreendeu, simplesmente não acessou os portais de ar da revelação e do entendimento. Nós sabemos, irmão, que este é o mês da tribo de Isacar. Isacar era a tribo que trazia todo o entendimento antes de qualquer atitude que as demais tribos queriam tomar. Eles corriam para o líder da tribo de Isacar e perguntavam, olha, nós iremos fazer isso? Nós iremos atuar desse jeito, desta maneira? Por quê? Porque a tribo de Isacar, ela tinha nas mãos as bênçãos da luz do entendimento, da revelação. E tudo só encaminhava quando Isacar tomava as decisões e declarava e decretava as bênçãos do Senhor. Então, o que é que eu preciso hoje para que a minha vida possa ser uma vida desabrochada em todas as áreas? O meu casamento tem que desabrochar bênçãos. Pode ter certeza, irmão. A minha vida financeira, Deus, o Senhor tem desabrochado com cada ensinamento que nesta rede nós temos ouvido. A minha vida espiritual desabrochou. Mas por que desabrochou? Porque quem tem nos ensinado, que é o nosso apelo, tem lançado luz de entendimento em cada um de nós. Então não tem como nós, com tudo que temos aprendido, não olhar para nós e falarmos assim, olha, depois que o AP ensinou que é deste modo que nós temos que andar e viver para Deus, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. E toda vez que nós somos obedientes e praticantes do que somos ensinados, nós estamos alicerçando a nossa fé, a nossa intimidade com Cristo que o apóstolo tem nos ensinado. Ah, Deus, como nós precisamos subir esse monte da revelação. Como nós precisamos entender
o quanto bom e poderoso é o Senhor quando a sua luz de entendimento chega a cada um de nós. Ah, Deus, queremos mais. Dê mais sabedoria ao apóstolo Éder, dê mais entendimento, dê mais revelação. Que nós possamos ser parecidos com tudo que ele tem nos ensinado, meu irmão. Não queremos ser melhor, mas nós queremos ser parecidos, irmãos. Quem é filho sabe disso. Queremos ser igual ao nosso pai. Queremos dar o mesmo exemplo que ele tem nos ensinado. Queremos chegar em todos os lugares e colocar em prática todo o entendimento que nós temos alcançado através de cada sentada de pregação que o apóstolo nos tem ensinado. Então, Deus, certo de que a nossa vida tem que mudar. Primeiro, buscar essa luz de entendimento. Hoje nós estamos entendendo o que é o mês de Ar, o mês de desabrochar, o mês para florescer. E principalmente, zive, brilho, resplendor, entendimento, sabedoria. Queremos, meu irmão. Deus tem aberto uma janela de revelação. Lembra quando Deus fala bem assim para o profeta Malaquias? Ele fala sobre dízimo, fala sobre oferta, e ele diz bem assim que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me se não abrirei as janelas dos céus. Eu sempre digo assim, irmão, janela, só quem abre é Deus. A porta, tanto Deus como você pode abrir, porque existe um trinco do lado de dentro e um lado de fora. Mas porta, mas janela é diferente. Janela só abre por dentro. E aí a Bíblia diz que Deus fala bem assim: provai-me nisto, se eu não abrirei as janelas dos céus. Estas janelas simbolizam revelação. É Deus que traz entendimento para cada um de nós. É Deus que traz a revelação. E o propósito de Deus é que todos nós possamos encaminhar, se jogar nesse propósito do Pai e falar assim: Jesus, abre essa janela de entendimento. Me faz entender, compreender, crescer, ser mais parecido com o Senhor cada dia mais. Ser um instrumento de revelação, de bênção, de cura, de transformação para todos aqueles que necessitam e para todos aqueles que precisam. Se nós temos esse entendimento, a nossa vida vai mudar. E eu encerro dizendo: precisamos falar com Deus, orar. Eu quero orar com vocês para que tudo aquilo que Deus hoje falou conosco, Deus ele possa fazer com que nós possamos colocar em prática, desenvolver a nossa fé, viver esse entendimento que vai mudar a nossa história e a nossa vida espiritual. Vamos falar com Deus? Pai, nós entramos na tua presença. Fazemos semelhante ao Moisés, quando ele subiu naquele monte, e o único propósito era compreender, entender e viver a obediência do Senhor a cada dia. Jesus, há homens e mulheres que neste momento estão ouvindo a esta palavra, mas também haverão pessoas que há de ouvir em outros dias. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga a luz, o resplendor, o brilho do entendimento e também da sabedoria. Que muitos que estão acessando o mês de Iar, eles possam entender que é esse mês que Deus quer desabrochar, que Deus quer revelar quem são eles, os propósitos do Pai,
Deus quer revelar que através deles o Senhor tornar-se-á o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que opera maravilhas. Que as barreiras que ainda têm se levantado, que traz a muitas pessoas dúvidas, medo, vergonha de exercer tudo aquilo que o Senhor deseja realizar na vida de cada um. Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que todo medo caia por terra. Que toda vergonha, que toda insegurança não prevaleça, mas que venha desabrochar as bênçãos de Deus, a ousadia, a intrepidez, a sabedoria do Altíssimo, toda a capacidade que Deus, toda a sabedoria que vem do Altíssimo, seja derramado sobre a vida de cada um, para a glória e louvor do nome de Jesus. Pai, eu coloco todos em tuas mãos. Abençoa o nosso AP, o apóstolo Éder. Cubro ele e toda a casa dele. E todos aqueles que fazem parte desta rede, Senhor, que estão na mesma fé, andando no mesmo propósito, seguindo no mesmo objetivo, que nós possamos andar, Senhor, de passos largos, no mesmo entendimento e na mesma visão, que quebrados e anulados sejam todos os inimigos que se levantem no nosso meio, Senhor. Que tenha como objetivo de ser obstáculos, mas nós queremos a luz do entendimento e da sua revelação. Jesus, muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Que Deus abençoe. Um abraço baiano para todos. Shalom, shalom. Que Deus guarde e proteja a todos.